Sejam bem-vindos, queridos, para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos abrir a palavra novamente em Deuteronômio capítulo 7, versículos 12 a 16. Estamos discorrendo nos nossos estudos bíblicos sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Abramos a palavra em Deuteronômio capítulo 7, versículos 12 a 16. Tem em mãos um caderno e também uma caneta para fazer algumas anotações que julgar pertinentes deste nosso estudo. Diz-nos assim a Bíblia: será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometidas sob juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Até aqui. A bênção que nós vamos estudar hoje é: ele te fará multiplicar. Queridos, um detalhe chama a nossa atenção quando nós lemos o Antigo Testamento. Há diversas narrativas de mulheres estéreis que foram curadas pela ação miraculosa de Deus. Este, por exemplo, era o caso de Sarai, a quem Deus prometeu que daria à luz a um filho, e a quem Deus abençoou ainda na sua velhice, tendo-lhe cessado o período fértil, dando-lhe o filho da promessa, dando-lhe Isaque. Este era o caso também da esposa de Isaque, Rebeca. Diz-nos a palavra que ela concebeu após a intercessão do seu esposo, porque era estéril. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Também este era o caso de Raquel, a esposa de Jacó, que, angustiada em sua esterilidade, orou insistentemente ao Senhor, tendo sido ouvida pelo Senhor, abençoada pelo Senhor e tornada fértil pelo Senhor. Também este era o caso de Ana, que, angustiada, derramou perante a face do Senhor o seu coração quando estava no templo, pedindo-lhe um filho e prometendo devolver ao templo este filho para o serviço do Senhor, tendo sido ouvida em sua oração. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. No Novo Testamento temos o clássico caso de Isabel, prima de Maria, que era estéril e que deu à luz mesmo em avançada idade, tendo como filho João Batista, o grande profeta precursor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É importante entendermos esta bênção que promete multiplicar a descendência à luz do contexto, tanto teológico quanto cultural da época. Teologicamente, todas as mulheres esperavam ter filhos, pois a promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, era de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, sendo o redentor do povo de Deus. Não ter filhos, portanto, colocava as mulheres numa condição de inferioridade. Por isso nós percebemos tantas mulheres que se angustiavam na história da redenção, porque não eram abençoadas com a fertilidade. Por outro lado, culturalmente, a esterilidade era um sinônimo de humilhação e vergonha para as mulheres judaicas, pois desta forma não dariam sequência à linhagem dos seus pais e eram os filhos que garantiam essa sequência e linhagem dos pais e também garantiam para aquela família a posse da terra que lhes havia sido dada como herança. Tanto é assim que, se um homem falecesse antes de ter filhos, o seu irmão tinha por dever ser o resgatador da esposa do seu irmão, para que através dele pudesse gerar filhos para aquela família e a herança dada por Deus permanecesse naquela família. Meus queridos, as promessas feitas por Deus a todos aqueles que ouvem, guardam
e cumprem os seus mandamentos, estatutos, juízos, é a de multiplicar. No versículo 14, ele explicita ainda mais esta bênção, dizendo: não haverá em ti nem homem, nem mulher estéril. Deuteronômio capítulo 7, versículo 14. Observe que esta bênção foi prometida por Deus a Abraão, quando da saída de Ur dos Caldeus. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 a 3. E a Agar, expulsa da casa de Abraão, Deus diz o seguinte: ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Gênesis 21, versículo 18. E por fim, um salmo conhecidíssimo de todos nós afirma o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, no trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo número 128. Meus queridos, em que isso se aplica a nós? Uma sociedade cada vez mais egoísta, egocêntrica, ególatra, como é a nossa sociedade, muitas vezes se perde de vista o fato de que ter filhos é uma bênção dada por Deus. Perde-se de vista o fato de que a bênção de Deus repousa sobre famílias ao longo das Sagradas Escrituras. Portanto, eu quero destacar 4 lições para mim e para a sua reflexão. Primeira lição: paternidade e maternidade, quando permitidas por Deus, se constituem em bênçãos. Segunda lição: filhos não são empecilhos, filhos não são fardos, filhos são bênçãos. As Escrituras nos afirmam que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Terceira lição: paternidade e maternidade são privilégios que trazem consigo responsabilidades. Não podemos deixar de cuidar, de sustentar e de manter fisicamente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente os nossos filhos, ensinando-os a guardar as coisas que nós temos aprendido. As palavras de Deus, ordenadas a todos nós, devem estar no nosso coração e nós devemos inculcar no coração dos nossos filhos. Falando delas, estando em casa, andando pelo caminho, ao se levantar e ao se deitar, para que uma nova geração se levante e conheça os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Uma quarta lição: o plano divino é que através da minha família, da sua família, outras famílias sejam abençoadas sobre a face da terra. Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, te abençoe e abençoe a sua família. Reverendo Gerson Trevisan, Igreja Presbiteriana de Cesário Monte.